Pode sim. Legal, gente. Boa noite, então, tá? É legal, essa turma ela é menor, então dá para a gente fazer uma coisa muito mais pessoal, um bate-papo muito mais tranquilo. Meu nome é Júlio, né? Eu sou professor dessa disciplina de agilidade e produtividade. E a ideia de hoje a gente vai fazer um recap de todo o material, olhar um pouco para todo o conteúdo que a gente pensou para essa disciplina, né? E acho que é legal, assim, como é pouca gente, eu queria que a gente mantivesse mais um clima de bate-papo mesmo. Tem bastante conteúdo para a gente passar, mas dá para a gente conversando e falando, vocês vão interagindo também, e a gente vai trocando e avançando, tá bom? Então, mesmo sendo bastante conteúdo, a ideia é a gente aproveitar que está pouca gente para a gente transformar isso de maneira, deixar isso um pouco mais fluido, tá? Então, ó, vamos combinar aqui, não precisa pedir licença para falar ou levantar a mão, pode falar, eu vou deixar o áudio vocês podem abrir à vontade. Quando é muita gente, a gente a gente põe um pouco mais de organização, porque é muita gente junto que dá bagunça. Mas pouquinha gente, dá para deixar mais orgânico, tá? Então, deixem assim, deixem um pouco de lado a formalidade, tá bom? Legal. Bom, então assim, a ideia de hoje, a gente tem 2 horas de bate-papo, eu vou fazer, na verdade, uns 40, a gente vai rodar agora uns 50 minutinhos de bate-papo e conteúdo, aí a gente vai fazer uma pequena pausa, depois a gente volta e continua e finaliza aí o conteúdo, tá bom? Tem algumas poucas dinâmicas no meio também para a gente fazer, mas dá tranquilo para a gente fazer e terminar com dá um pouquinho de folga, de correr bem, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar na tela aqui. Eu deixei os slides lá no ambiente, lá eu passei para o Vitor, ele já publicou o material também. Tem lá os slides, se vocês quiserem baixar os slides para poder, não sei se vocês usam no Acrobat fazer anotação, né? Mas se quiserem fazer anotação nos slides, vocês podem também. Só baixar o PDF e anotar. Ou, se quiserem anotar mesmo em paralelo, tudo bem também, vocês vejam o que fica melhor para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que eu vou compartilhar aqui é exatamente o que está no que eu subi na plataforma também, tá? Então, não tem diferença. Muito bom. Acho que vocês estão vendo minha tela já. Legal. Estamos sim. Bom, vamos lá, então. Então, esse sou eu, né? Eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhei lá em 96, com o início da internet do Brasil, eu era desenvolvedor HTML na época, Vitor. Isso existia, desenvolvedor HTML, né, naquela época. E aí depois avancei para desenvolvedor de software, comecei a desenvolver em Java, e aí virei arquiteto Java lá na frente, já em 2004, mais ou menos. E aí, aos poucos, eu comecei lá em 2004, 2005, comecei a ter contato com agilidade já. Então, em 2004, 2005, que a gente falava de agilidade, era mais, a gente falava de Extreme Programming, que era um método específico, né, mais voltado para times de desenvolvimento mesmo. E aí, isso, quick start aí com agilidade. Né? Deixa eu habilitar a Ana para entrar. Pronto. E aí, depois disso, foi um roller coaster, né? Passei por várias empresas, a gente fui mergulhando na agilidade. Oi, Ana, bem-vinda. A gente acabou de começar, tá? E aí, foi um mergulho em agilidade. Chegou uma hora que eu decidi sair um pouco do técnico, né? E me aprofundar nessa parte de times, né? E cada vez mais, fui estudando. E aí, hoje, o meu trabalho, basicamente, hoje estou na B3, sou especialista em linha Java na B3, estou lá, eu fiquei 3 anos na B3, saí no ano passado, aí fiquei quase um ano numa startup americana, e aí acabei voltando para a B3 recentemente agora. Então, estou recém-chegado na B3 de novo, né? Mas o trabalho é o mesmo, né? A gente tem uma empresa que está num movimento muito grande de agilidade, né? Ela tem uma necessidade de repensar a forma como ela opera, né? A Bolsa, como todo mundo sabe, é uma empresa centenária, que tem pouca concorrência, mas que está se preparando para o futuro, né? O futuro é cada vez mais concorrência, cada vez mais gente. E aí a agilidade hoje é muito forte dentro da Bolsa. Então, hoje é uma das coisas que eu faço. Além disso, eu também
professor no MBA da UFSCar, né? Daí veio o convite para estar com vocês hoje aqui. Tá bom? Então, a minha experiência, embora eu tenha aí uma experiência acadêmica, eu passei, trabalhei em instituto de pesquisa privado e particular, privado e público já, eu também trabalhei muito tempo em empresa privada também, então, assim, eu transitei muito bem nesses dois universos, né? E aí, vamos começar a falar um pouquinho. Então, para esse módulo de agilidade e produtividade, eu tomei o cuidado de conceber ele, né? Pensando um pouquinho aí nos building blocks que a gente precisa para poder falar, e são, na verdade, habilidades importantes para vocês criarem, assim, um conhecimento mais amplo e transitarem melhor nesse universo das empresas que estão trabalhando com agilidade. Então, tem um pedaço disso que a gente dividiu em dois pedaços essa disciplina, né? Um pedaço que a gente vai falar do individual, né, da produtividade, agilidade individual, e um pedaço que a gente vai falar de agilidade e produtividade para times, tá? São universos, assim, as coisas se conversam, mas é legal, tem técnicas e tem coisas que você usa para a sua produtividade individual, que é importante também. E tem coisas e conceitos que você aplica quando você está trabalhando com mais pessoas. Então, às vezes, você trabalha é mais um consultor, é mais uma pessoa que, sei lá, ou então um empreendedor, um profissional independente. Então, de repente, a agilidade no contexto individual para você nesse momento faz mais sentido. Ah, não, eu tenho um pequeno time aqui que eu também quero também trazer alguma coisa para esse time. Então, tem alguma coisa para vocês também trazerem para esse time, algumas práticas também. Então, com isso, a gente cobre os dois universos, né? Então, esse foi o pensamento, de tentar trazer esses dois fatores aí para a gente conversar. Vamos lá. E aí, para começar a conversar, acho que a gente tem que, para começar a falar de agilidade e produtividade, eu trouxe, o primeiro tema que eu queria abordar com vocês é o pensamento enxuto, né? E esse é um tema muito legal de falar e eu pessoalmente acho encantador, né? Então, assim, o que é o pensamento enxuto? Eu ouço falar de pensamento enxuto desde a da faculdade, né? E é uma coisa assim, para pensar, foi uma coisa que foi um desenvolvimento natural de conceitos que levou ao que é hoje, né? O que a gente conhece hoje de Lean Thinking e tudo mais. Então, vamos desmistificar um pouco isso, né? Então, a gente está falando o pensamento enxuto, ele é, na verdade, uma releitura do Lean, que é, na verdade, o Toyota Production System. Então, o sistema de produção da Toyota, no Japão, ele nasceu no Japão, e aí o Ocidente trouxe isso para uma roupagem de Lean Thinking, né? Daí nasceu o conceito de Lean Thinking, na verdade. O que é o Toyota Production System? Vamos só pincelar um pouquinho disso para vocês entenderem por que isso é importante e por que isso é uma das bases de tudo que a gente fala de agilidade e produtividade hoje em dia, né? Então, começou lá no início lá em 1918, tinha uma pessoa chamada Sakichi Toyoda, que ele desenvolveu, na verdade, um tear automático, né, a vapor, que ele conseguia detectar, é impressionante isso, né, quando um fio quebrava e parava a produção. Então, era impressionante, porque naquela época, em 38, ele já conseguiu criar um sistema automático, na vapor, que detectava o rompimento de um fio. Então, essa questão de detecção, né, ativa, né, sem precisar de um ser humano ir lá observar, era uma coisa na época que era super disruptiva, né? E isso foi emblemático, né? E aí, claro, né, isso plantou uma semente no filho dele. Então, o filho dele chamado Kichiro, né, também Toyota, não Toyota. E o Kichiro, ele fundou uma empresa chamada Toyota Motor Corporation. Então, foi o filho desse cara do TA que fundou a Toyota, né? Mas o nome dele é Toyota, não era Toyota. E aí, o que ele pensou? Né? Ele pensou muito sobre o que o pai tinha criado, né? Dessa questão de ser proativo na detecção, né? E, com o tempo, o Kichiro, que era o filho dele, desenvolveu um conceito chamado just-in-time, que é produzir só aquilo que é necessário, no momento necessário, na quantidade necessária. Então, o Kichiro criou esse conceito, mas ele não conseguiu trazer isso para a linha de fábrica direito, né? Alguma coisa ele adaptou, trouxe, mas não tinha uma forma isso ainda.
Aí o tempo passou, como todo mundo sabe, o Japão sofreu, optou por um lado errado aí na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele sofreu muito com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o cenário político e econômico no Japão depois da Segunda Guerra Mundial era de extrema escassez, né? E aí, qual que era o ordem do dia? O ordem do dia era aumentar a eficiência. E é sempre assim, a necessidade é a mãe das invenções, né? E aí, nesse contexto, o Kichiro pediu, na verdade, para um dos engenheiros dele para pensar um pouquinho, né, sobre como melhorar a produtividade da empresa. Então, o nome desse era um engenheiro, era um dos engenheiros mais jovenzinhos que tinha na Toyota na época, né? Isso devia ser 40 e 50, mais ou menos. E o nome dele era Taishi Ono. E aí, esse era um abacaxi, né? Que uma empresa que já rodava super enxuta, para você conseguir trazer ainda mais eficiência, né? E aí o Taishi, ele pensou bastante, e numa viagem que ele fez para os Estados Unidos, enquanto ele estava no supermercado, ele viu lá o pessoal indo na prateleira, pegando, tirando, e tinha um controle de produtos que cada vez que a pessoa tirava, dava baixo e tal. E aí ele ficou com isso na cabeça, pensando. E quando ele voltou para o Japão, isso deu origem ao que ele chamou de Kanban. Então, ele, influenciado pelo próprio Taishi, que tinha criado lá o Just in Time, né? Ele criou o sistema Kanban, né? Que era aquele sistema de cartão para controlar a linha de produção. E aí ele trouxe isso para dentro da fábrica da Toyota. E aí sim, esse foi o pulo do gato. Então, esse engenheiro, Taishi Ono, quando ele criou o Kanban, isso revolucionou a Toyota. E aí isso foi lá em 53, 54, mais ou menos. Tal foi a revolução que isso gerou um boom, né, lá na época, porque todo mundo vinha naquela onda de pensamento a la Ford, né, de fazer grande estoque, de pensar as coisas do modelo fabril tradicional que a gente conhece. E aí vem lá o Taishi e traz uma visão diferente, né, com um controle de fabricação diferente, e isso aplicado na fábrica. Então ele fez aquilo que o Sakichi e o Kichiro, que lá atrás tinham pensado que eram os donos da Toyota, né? Na verdade, o Sakichi não, porque ele era dono do TA, né? Mas o filho dele tinha criado lá a Toyota, ele conseguiu trazer isso de verdade, implantar isso nas fábricas. Então, e aí esse conceito de você ser preditivo nas coisas, e você só produzir aquilo que precisa no momento certo, na quantidade certa, de evitar desperdício, de controlar, ter essa visão dos cartões evoluindo para controlar o fluxo de trabalho, né? Isso tudo são todos componentes que fazem parte do Toyota Production System, né? Então, o Toyota Production System nada mais é que uma colcha com uma série de práticas que na verdade, se parar para pensar, faz parte da cultura da Toyota, na verdade, né? E aí, lá atrás, né, o Womack e o Jones, né, olhando para o Toyota Production System, ele lançou um livro, né, chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E aí nasceu o conceito de Lean Thinking. Então, eles traduziram o Toyota Production System e rebatizaram ele no Ocidente de Lean Thinking. Tá? Então, resumindo, né, por que o Lean Thinking é importante para a gente com agilidade? Porque isso que a gente está falando agora, de fazer aquilo que é necessário no momento certo, na quantidade certa, de eliminar desperdício, de tentar ser preditivo nas coisas, de organizar o fluxo de trabalho, né? De gerir o trabalho, não gerir as pessoas, são coisas que se aplicam a qualquer coisa, que não só fábrica de carro. Então, por isso que isso está enraizado em tudo aquilo que é agilidade hoje em dia, tá? Legal. Então, acho que por isso a gente cobriu um pouquinho isso. E aí, o Lean Thinking, lá como o Womack e o Jones conceberam ele, eles criaram 5 princípios do pensamento enxuto. Quais são os 5 princípios? Primeiro, definir o que é valor, né? Então, pensando na ótica do cliente final, né? O que é valor? Que tipo de valor um produto entrega para ele, né? Mapear o fluxo de entrega desse valor. Então, se eu tenho que entregar para o meu cliente, né? Por exemplo, um carro, quais são todas desde lá do início, né? Do antes de botar, de algo entrar para a fábrica, né? De pensar ali nas peças, pensar nos componentes, né?
desde o comecinho, qual é o fluxo de valor completo até que chega, até que na ponta eu entrego o cliente, o meu cliente o carro lá funcionando. Ou, pensando diferente, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma pizza, né? Se eu tenho uma pizzaria, qual é o fluxo de valor até que a pizza chegue na casa do cliente, né? Tem lá toda a escolha dos ingredientes, preparação dos ingredientes antes de fazer a pizza, tem que acender o forno horas antes. Então, tudo isso é fluxo de valor. Se alguma coisinha nesse fluxo, né, que tem que percorrer esse fluxo para entregar valor para o cliente, está desajustada, isso vai prejudicar o valor que eu trago para o meu cliente. A pizza talvez chegue mal assada, se o forno não estiver legal. Talvez o ingrediente não esteja com qualidade boa, se eu comprei errado. Então, por que a gente mapeia o fluxo de valor? Porque uma vez que você entende de forma sistêmica, né, quais são todas as etapas que eu tenho que fazer até entregar valor para o meu cliente, fica muito mais fácil eu entender aonde eu tenho desperdício, aonde eu tenho ineficiência. Né? E aí vem o segundo valor, que é melhorar o fluxo. Então, se eu mapeio o fluxo de valor, aonde eu tenho aqui, em que partes desse fluxo de valor, né, eu posso melhorar. Então, voltando para a analogia da pizza, né? Será que eu estou comprando a madeira certa? Será que se eu comprar uma madeira melhor, eu acendo o forno mais cedo e consigo assar mais pizza? Será que se eu comprar um catupiry de uma qualidade superior, eu vou ter um retorno do cliente maior? Então, são várias coisas que eu tenho que pensar. Será que, de repente, se eu mudar a forma como os pizzaiolos aí trabalham para acelerar a produção, reorganizar o posicionamento físico deles dentro da pizzaria, será que isso melhora a minha produtividade? E aí, na sequência, vem um outro conceito interessantíssimo, que é o push de trabalho. Né? Se eu tenho várias etapas no fluxo de trabalho, eu tenho que fazer com que, sempre com que o trabalho seja puxado, ou seja, vamos de novo para a analogia da pizza. Né? Vamos pensar ali que eu tenho um pizzaiolo preparando os ingredientes ali, né? Cortando tomate, tudo bonitinho, e tem um outro montando as pizzas, né? E um outro botando tudo no forno. Se por exemplo, o cara da produção da pizza, né? Que monta a pizza ali, começar a produzir muito mais pizza do que o cara consegue pôr no forno, de repente os ingredientes vão ficar menos frescos, a massa vai ficar ruim. Então, tem um timing certo ali, né? Eu tenho que entender qual é o ritmo que o forno está andando para ir gerando pizza montada ali na medida que o forno consegue dar conta. Então, na verdade, olha que legal, na verdade, quem determina o fluxo é a minha capacidade do forno. Não adianta eu montar 100 pizzas, eu também tenho que olhar para a capacidade do forno. Então, isso é muito interessante porque isso no nosso dia a dia também é dessa maneira. Né? Às vezes a gente tem uma capacidade limitada de fazer coisas e quer fazer 1 milhão de coisas. Na verdade, a gente tem que ter um pool de coisas que eu quero fazer, né? Uma lista de coisas que eu quero fazer, e eu vou pegando um item dessa lista na medida que eu tenho capacidade de executar. Estou puxando isso. Né? É muito diferente de empurrar, gente. Tudo que é empurrado é forçado, né? E gera estresse no sistema e gera ineficiência. Então, se o cara que está montando a pizza empurra 50 pizzas para o cara assar, e o cara consegue assar 10, isso vai gerar ineficiência. Vai ter pizza que vai cair no chão, vai atrapalhar a movimentação, vai, às vezes, comprometer a qualidade da pizza. Então, não adianta a gente querer empurrar o trabalho. Às vezes a gente está no nosso dia a dia, no nosso trabalho também, ou na faculdade, ou com a família, não importa. E alguém começa a empurrar a coisa para você mais do que você tem capacidade de dar conta naquele momento. Isso gera ali uma pressão e gera uma confusão que às vezes não ajuda a resolver. Então é isso, é deixar o trabalho ser puxado e não empurrado, tá? E perseguir a perfeição. Isso é muito mais uma mentalidade, né, de quando a gente começa a olhar e pensar em fluxo de trabalho, pensar em melhoria contínua, pensar em eliminar desperdício, sempre a gente está olhando para melhorar. É um olhar clínico, né? Que a gente treina ele para sempre estar buscando melhorar de alguma maneira. Isso é algo incansável, a gente nunca chega na perfeição, né? Então, são 5 pilares aí do pensamento enxuto que se aplica a tudo, tá? Legal. E aí, por que isso hoje em dia é importante, né, nas organizações, né? Porque todo mundo
todas as empresas estão buscando melhorar a produtividade, estão buscando trazer a centralidade para o cliente, né? Pôr o cliente em primeiro lugar. Estão pensando, na verdade, na forma como eles trabalham para, às vezes, reduzir custo, às vezes aumentar a qualidade. E aí, se a gente parar para pensar, às vezes falta o pensamento sistêmico, né? Falta você pensar em fluxo. Falta você gerir o fluxo, né, de ponta a ponta. Quando você está numa grande empresa, às vezes a empresa ela foi, se você parar para pensar na forma como as empresas se organizaram no passado, todo mundo trabalhava em áreas, departamentos fechadinhos, né? E cada um pensava no seu bloquinho ali, né? Só que o mundo mudou, né? Hoje todo mundo, as empresas estão repensando a forma de trabalho mais orientada para um fluxo mesmo, o que é muito legal. Então, se a gente parar para pensar assim, vou dar um exemplo, por exemplo, vamos pegar aí uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Uma fábrica de software, por exemplo, né? Hoje os times, antigamente a gente tinha uma área de desenvolvimento, uma área de teste separada, uma área de requisitos separada, né? Tudo separadinho. Então o cara de requisitos definia tudo que ele queria no software, aí entregava aquele pacotão de coisa para os desenvolvedores codificarem. Aí, quando eles terminavam tudo, eles passavam tudo para frente para o cara testar. Isso não faz mais sentido. Então, hoje em dia, como é que a gente, como é que a maior parte das empresas trabalham? No que a gente chama de squads, ou seja, num único time de trabalho, eu tenho o cara que trabalha ali a parte de funcionalidades, requisitos, né? De histórias, que a gente chama, né? Pode ser um product owner, um product manager, que está ali dentro fomentando essa visão de produto, dentro do time. Eu tenho ali os caras desenvolvendo, os desenvolvedores desenvolvendo, tenho gente de teste ali já testando como parte de um único time. Eu não tenho mais isso segmentado em pedacinhos. Por quê? Porque não é improdutivo ter isso segmentado. E, na verdade, eu não tenho que esperar acabar tudo para testar tudo. Eu vou desenvolvendo em pequenos lotes e vou em pequenos lotes evoluindo. Então, para vocês verem como o pensamento mudou, né? Mudou muito e cada dia que passa muda mais ainda. Né? E isso é o que orienta o trabalho de agilidade também, tá? Muito bem, então acho que era isso. É mais um bate-papo no seu pensamento enxuto para a gente partir desse pilar, tá? E aí, vamos falar um pouquinho agora de método Kanban. Não, primeiro, antes de avançar, tem alguma dúvida aqui? Alguma coisa que eu falei que não ficou claro? Algum termo meio, sei lá, meio técnico demais? Não sei, às vezes passa alguma coisa, né? Não? Tudo certo, Júlio. Vamos seguir, então. Vamos lá, então. Então, vamos falar de princípios do método Kanban. Bom, o que aconteceu, né, antes de a gente entrar aqui? Então, o método, para pensar, o Toyota Production System foi lá, estava fazendo sucesso, aí criaram o Lean Thinking, né, no Ocidente, todo mundo falando de pensamento chuto, pensamento chuto, pensamento chuto. Só que quando a gente fala do trabalho em empresas que lidam com o conhecimento, o que é uma empresa que trabalha com conhecimento, né? Vamos pegar uma agência de publicidade, por exemplo. Uma agência de publicidade, ela cria carros? Não. Ela cria pizza? Também não. Ela é uma fábrica? Também não. Mas ela produz trabalho. Só que o trabalho que ela cria é um trabalho criativo. São peças criativas que para fomentar a propaganda. É um tipo de trabalho que a gente chama de trabalho do conhecimento. Que é um trabalho que não é um trabalho com uma linha de fábrica. Então, outro exemplo, né? Ou pegar a fábrica de software mesmo. Uma fábrica de software por mais que a gente chame de fábrica, é trabalho do conhecimento, porque eles estão a todo tempo ali criando, projetando um software, criando, desenvolvendo, é puro conhecimento aplicado. Não tem nada físico, não tem linha de fábrica. Então, e se você parar para pensar, a maior parte dos trabalhos que a gente vê hoje em dia estão no mesmo contexto. Então, e aí surgiu aquela grande dúvida, né? Poxa, mas como é que eu trago esse conceito lá do Toyota Production System, enfim, para uma empresa que trabalha conhecimento? Não tem linha, não tem produção, não tem peça para montar. E aí veio uma sacada, né? Então, a gente sabe que o Toyota Production System tinha o Kanban tradicional lá, que é um quadro, né, onde você vai evoluindo
nas etapas do fluxo de trabalho, o que tem que ser feito dentro da linha de produção. Então, o Kanban original do Toyota Production System é uma ferramenta para você gerir visualmente o fluxo de trabalho. Todo mundo entendeu o que está acontecendo na fábrica, ou então as peças, em que ponto está aquele carro, onde ele está na linha de produção, né? Só que aí o que acontece? O Kanban da Toyota Production System, né, não se aplica, você não consegue trazer ele para o trabalho do conhecimento, porque é uma coisa diferente. Eu não consigo pegar o sistema de cartão original da Toyota e trazer para dentro de uma agência de marketing, por exemplo. É impossível. Então, tem uma pessoa chamada David Anderson, que era um estudioso, né? Ele também trabalhava com desenvolvimento de software e tal. Ele falou, cara, vamos adaptar então isso? Vamos repensar o Kanban sob a ótica de trabalho de conhecimento. E aí ele foi lapidando, ele trabalhava na Microsoft nessa época, né? Ele foi lapidando isso dentro da Microsoft, até que ele falou, putz, teve um momento eureka lá, né? E conseguiu adaptar o método Kanban da Toyota para o trabalho do conhecimento. E aí ele rebatizou como método Kanban. Então, não é nada original. Então, quando vocês ouvirem Kanban, o Kanban lá da Toyota é uma coisa. É aquele sistema de cartão de carro lá, de linha de produção. Quando vocês ouvirem método Kanban, é uma adaptação do Kanban da Toyota para o contexto do trabalho do conhecimento. Também usa post-itzinho, né, cartão, tem fluxo de trabalho, mas tem uma série de coisas que mudaram nesse contexto. Então, foi uma releitura do Kanban da Toyota para o trabalho do conhecimento. E foi um super sacado. Né? E se a gente parar para olhar, esse modelo de gestão de fluxo de trabalho por post-it, né, que é o Kanban, de uma maneira ou de outra, ele tá inserido em quase todos os frameworks de agilidade. Todos eles usam de alguma maneira isso. Alguns usam de maneira mais avançada, outros de maneira mais básica, né? Mas isso está no cerne ali das práticas de agilidade, tá? Legal. Então, o que é legal, né? O método Kanban, que é essa releitura do Kanban na Toyota, ele tem alguns poucos princípios que ele fomenta, que é, começa com o que você tem agora. Então, vamos cria teu quadrinho Kanban na parede, começa com o que você tem. Não tenta não tenta melhorar tudo para depois implantar o quadro, não. Pega o que você tem agora, com o fluxo de trabalho que você tem agora e começa a rodar. E ele tem essa concordância na busca pela mudança evolucionária. Eu acho essa frase horrível, porque ela é muito chata de ler, mas assim, o que é isso, né? A mudança evolucionária é um conceito de que as coisas vão evoluir à medida que existe necessidade de melhoria. Então, a mudança evolucionária é uma mudança que ela nasce a partir da necessidade. Então, o que é essa concordância na busca pela mudança evolucionária? É a gente entender que a mudança tem que ser guiada pela necessidade. À medida que vai emergindo a necessidade, eu vou mudando. Às vezes a gente tenta, na verdade, mudar e melhorar de maneira forçada. Eu não tenho ainda a necessidade real. Uma coisa que talvez ali no futuro eu tenha. Então, ele é meio contra essa questão de você tentar melhorar as coisas sem que haja a real necessidade para você fazer aquilo naquele momento. Ele pega uma visão de mudança que ela é mais orgânica. Eu vou melhorando aos pouquinhos, sempre melhorando, mas em ondas menores. Né? Eu não faço aquelas mudanças gigantescas. Né? Eu vou mudando, mudando, mudando. Às vezes tem uma mudança um pouco maior, tal, mas eu vou fazendo isso de maneira mais orgânica. Tá? Inicialmente, respeito aos atuais papéis, cargos e responsabilidades, ou seja, se eu vou começar a trazer o método Kanban para minha empresa, eu não tenho que mudar nada como está hoje. Deixa como está. À medida que eu começar a ver o fluxo de trabalho e tal, isso vai emergir naturalmente também. E a outra coisa aqui é encorajar atos de liderança em todos os níveis. Ou seja, o método Kanban entende que a liderança ela emerge indiferente do cargo. Cargo é uma coisa, a liderança é uma outra coisa. Inclusive, a liderança ela emerge do próprio time, do time que está conduzindo o trabalho, naturalmente também. Né? Então, a gente tem que sempre encorajar a liderança ali, que ela aconteça da maneira mais aberta e livre possível, dentro de uma concordância. Né? O que é legal? Depois que
depois que a gente teve aqui, que o David Anderson criou o método Kanban, ele criou uma coisa chamada Kanban University. E a Kanban University, ela publica um guia do Kanban, do método Kanban, né, oficial, que está em português, inclusive, super legal, muito bem ilustrado, fácil de entender, fácil de ler. Então, se vocês quiserem depois mergulhar um pouquinho em método Kanban, né, entender como é que eu posso trazer isso, de repente, para dentro do meu trabalho, do meu dia a dia na empresa, alguma coisa, ou entender melhor os conceitos, mergulhar um pouco mais nisso, esse guia oficial aqui, gratuito, é só entrar lá e baixar. Tá? Super legal, bacana, fácil de ler, bem bacana mesmo. Eles têm os cursos oficiais também, quem quiser especializar e tudo mais, tem os cursos oficiais com certificado e tal. Mas, de verdade, para vocês começarem a nadar nessa questão do método Kanban, o primeiro passo é começar a ler o guia oficial do método Kanban, que é bem legal, é bem tranquilo de ler e bem simples. Né? O método Kanban, eu admiro muito ele porque a curva de aprendizado para você começar a rodar ele é pequena. Então, ele não impõe muitas mudanças grandes, ele não impõe, você começa a rodar ele de maneira mais simples possível. Ele não força novos papéis, ele não força nada. Então, puxa, eu estou numa empresa aqui, eu quero começar a rodar alguma coisa. De repente, o método Kanban é a coisa mais fácil para você começar a rodar, começar a visualizar o fluxo de trabalho ali, né, à medida que há necessidade. Depois a gente vai mergulhar um pouco mais nisso, tá? Beleza. E aí, vamos falar um pouquinho agora de Heart of Agile, né, de Mindset Ágil. Né? Então, a gente falou de pensamento enxuto, a gente falou de método Kanban, e vamos falar um pouquinho agora do famoso Mindset Ágil. Bom, vamos lá então. Então, quando a gente fala de Mindset Ágil, não tem como a gente falar disso sem falar do movimento ágil que nasceu ali da indústria de software, tá? Então, lá em 2001, o que acontece? Né? Eu comentei com vocês que ali, do ano 2000 para frente, começou a nascer que assim, os principais métodos de agilidade, que trazem agilidade para o trabalho começaram a nascer, e começaram a nascer muito no contexto de software, porque era uma necessidade emergente, a indústria de software estava crescendo muito naquela época, né? Precisavam de repensar a forma de trabalho, porque se você pega lá, tem uns reportes bem interessantes que você acha na internet, tem lá o Chaos Report, que são reportes, são relatórios feitos que mostram um índice de insucesso de projetos de software. Né? Então, se vocês forem pegar as primeiras versões do Chaos Report, né, que é esse relatório do caos, vocês veem que o índice de insucesso em projetos de software era absurdamente alto, porque a forma de trabalho estava muito não era adequada para esse contexto, tá? Eles pensavam tudo, era tudo muito blocado, né? Eu gastava um ano pensando no que eu queria, depois daí eu começava a criar, e quando eu começava a criar eu percebia que não era aquilo que eu queria. Então, esse contexto de trabalho, de tentar replicar o trabalho de fábrica para o trabalho de software, né, é muito diferente. Então, eles tiveram que tem aí por isso que começaram a nascer nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, várias empresas começaram a pensar indivíduos, né, em novas formas de desenvolver software, trazendo agilidade para esse contexto. E aí nasceram vários nessa época de 2000 aqui, de 96 a 2000, 2001, nasceu um monte de coisa. Nasceu, vamos lá, nasceu o Scrum, nasceu nessa época, nasceu Feature Driven Development, nasceu Extreme Programming, nasceu um monte de frameworks, né? De pessoas que estavam criando ali novas formas de pensar em software, só que trazendo agilidade. Só que cada um estava fazendo o seu ali, né? Pensando no seu próprio framework, criando e trazendo para os clientes e tal. Só que eles tinham o mesmo problema, porque a indústria de software ela já tinha décadas e décadas de criação de softwares num contexto fora da agilidade. Como é que, de repente, eu trago uma nova forma de pensar em software para dentro de uma fábrica de software e as pessoas não mudam assim, desse jeito, né? Essa mudança da forma de trabalho ela é mais profunda do que a gente pensa. E os clientes, né, desses frameworks, das empresas que estavam criando esses frameworks de agilidade, tinham dificuldade de fazer a transição para o ágil. Né?
E aí, em 2001, assim, dos principais frameworks de agilidade que existiam na época, os criadores, né, se reuniram de cada um desses frameworks aí, lá em Utah, né, e aí eles começaram a conversar e a pensar assim, poxa, tudo bem que cada um de nós aqui tem um framework diferente, né, que traz agilidade de maneira, que materializa agilidade de maneira diferente. Mas no final das contas, os nossos clientes, né, têm a mesma dificuldade de fazer a transição. O que a gente pode fazer para melhorar a vida desses caras, né? Para facilitar a transição desses caras numa forma de trabalho com mais agilidade. E aí nasceu o que a gente conhece de Manifesto Ágil, que é uma carta de valores e princípios, né, que não tem a ver com o framework. Ele é independente de framework. Ele, na verdade, traz ali aquilo que, em teoria, a gente deveria olhar para isso quando for falar de agilidade em software. E aí, o Manifesto Ágil foi um grande marco na indústria de software e na agilidade em si também para as empresas, né? Nessa época, olha que interessante, a gente falava de agilidade só para software. Hoje, quando a gente fala de agilidade, não é mais para software, é também para software. A gente fala de RH ágil, a gente fala de marketing ágil, a gente fala de... Por quê? Porque agilidade é um conceito agora que não está preso mais a um pedacinho da empresa que é tecnologia. A gente consegue trazer agilidade para outras áreas fora da tecnologia. Mas teve uma transição para isso, né? Bom, e aí o Manifesto Ágil, quando ele nasceu lá em 2001, né, quais eram os valores dele? Né? Ele falava assim, que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Ou seja, o que está à esquerda tem valor, mas o que está à direita tem mais valor. Então, a gente não está descartando o que está à esquerda, tá? A gente está fazendo uma leitura de que, ok, eu entendo que indivíduos e interações... Desculpa. O que está à esquerda tem mais valor do que está à direita. Então, ou seja, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Ou seja, processos e ferramentas têm valor, mas indivíduos e interações é o core. É dali que nasce a colaboração. Se não tiver gente boa colaborando, não adianta ter o melhor processo e a melhor ferramenta. Porque se as pessoas certas ali, as pessoas engajadas e colaborando para criar alguma coisa, interagindo bem com todo mundo, o processo de ferramenta não vai resolver isso. Agora, óbvio, né? Às vezes eu tenho gente muito boa interagindo e boas pessoas, boa interação, mas se não tem um bom processo, uma boa ferramenta, isso vai complicar minha vida também. Eu vou produzir menos. Então, eu não estou dizendo que o que está à direita tem menos valor. Estou falando que o que está à esquerda tem mais valor. Então, a ideia é só a gente repensar a ordem de valores, né? Software em funcionamento mais que documentação abrangente. É importante você documentar um software, né? Só que adianta documentar alguma coisa que não funciona? Não. Então, fundamentalmente falando, eu tenho que primeiro me preocupar em criar coisas que funcionam. E aí sim, documentar aquilo que eu realmente vou utilizar para evoluir aquilo, né? Mesma coisa, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Ter um contrato é importante, mas o contrato é a última salvaguarda quando tudo é errado. Eu tenho que buscar colaboração real com o meu cliente. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Ter um plano é importante? Claro que ter um plano é importante. Mas a mudança acontece hoje num ritmo que se eu não aprender a responder rapidamente a mudança, o meu plano daqui a uma semana já está fadado ao fracasso. Então, é importante ter um plano, mas ele tem que estar vivo. Então, isso aqui é um pouco só dos valores do Manifesto Ágil. Depois tem lá os princípios, que é muito mais coisa, né? Mas notem uma coisa aqui. Estão notando que ele sempre fala de software? Ele sempre fala de software, ele fala de documentação. Ele fala... Por quê? Porque ele foi criado nesse contexto, naquela época. Só que o mundo mudou, gente. Então, hoje não adianta, eu estou falando de agilidade para muito mais, para uma empresa inteira, não estou falando mais para um pedacinho de tecnologia mais. Outra coisa, o Manifesto Ágil não fala da importância da cultura de experimentação. Né? De experimentar em pequena escala, construir, aí medir, aprender com isso, né? Que são as bases ali, né? do Lean Startup. Né?
ele não fala disso. Naquela época não existia esse conceito de cultura de experimentação, né? Antes de começar uma adoção em massa, vamos experimentar num contexto reduzido, ver como funciona, aí a gente vai aumentando à medida que a gente vai experimentando. Outra coisa, o Manifesto Ágil também não falava da necessidade de um contexto seguro. O que é um contexto seguro, né? Se eu tenho um time ali trabalhando para criar alguma coisa, qualquer trabalho do conhecimento, não precisa ser software, né? Pode ser, sei lá, comercial, pode ser uma área financeira, marketing. É importante que nesse time as pessoas se sintam seguras para poder falar aquilo que elas pensam. Que elas se sintam seguras para fazer críticas ao fluxo de trabalho. Porque se a gente não tem esse tipo de abertura, como é que vai emergir a mudança evolucionária? Porque para as pessoas serem honestas e opinarem naquilo que elas querem, realmente entendem que é melhor para o trabalho, elas têm que estar num ambiente que elas se sentem seguras para poder falar. E o Manifesto Ágil não trata isso, né? Outra coisa interessante, né? O Manifesto Ágil, ele falava muito de projeto. E tudo bem, a gente sempre vai ter projetos, né? Só que hoje tem muita empresa que trabalha sobre o aspecto de produto, não mais de projeto. Eu tenho um produto de software, por exemplo, que eu vou desenvolver ele continuamente. Não vou fazer projetinhos. É um produto que tem um ciclo de vida, um produto gigante. E eu vou ter várias evoluções no ciclo de vida. Então, sai um pouco do contexto de projeto, vou para uma perspectiva maior de produto, né? Embora, uma mesma empresa, eu ainda vou ter projetos em algumas situações, mas eu posso ter times que vão estar orientados a produtos de repente, não a projeto. E outra coisa, o Manifesto Ágil não foi pensado para ser escalado. O que é escalado, gente? Até 2010, mais ou menos 2013, a gente falava de agilidade em times, tá? Eu tinha ali um time que eu queria trazer agilidade. Só que, de repente, surgiu a necessidade de, bom, beleza, e se eu tenho 50 times? E se eu tenho 100 times que desenvolvem software, por exemplo? Uma coisa é trazer agilidade para um time. Outra coisa é trazer agilidade para 100 times. São contextos muito diferentes e formas diferentes de trazer agilidade, de encanar a agilidade. E o manifesto não previa isso também. O manifesto foi pensado em um time trabalhando. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que o manifesto, embora seja um marco importante, ele tem limitações da época. Ele foi criado numa ótica daquela época. Né? E aí, naturalmente, veio a evolução. Né? O Alistair Cockburn, que é um dos, além de ser um agilista já de longa data, uma pessoa super reconhecida e referência no mercado, ele era uma das pessoas, um dos signatários do Manifesto Ágil. Ele estava naquela reunião lá em 2001, né? E ele propôs o seguinte, né? Falou o seguinte, olha, o mundo mudou. E nesse novo mundo agora, a gente tem que repensar o que é agilidade. Né? O Manifesto Ágil, embora tenha sido um marco importante, ele se torna complexo, está muito focado num único aspecto. Né? Então ele falou, ele pensou e falou, bom, se eu fosse resumir a agilidade, né, em 4 grandes valores, né, que seria, né? E aí nasceu o Heart of Agile, que é o coração da agilidade, né? Que ele resume o manifesto em 4 palavras, né? Colabore, entregue, reflita e melhore. É isso. E aí, se vocês depois entrarem no heartofagile.com lá, tem muito material legal lá. E ele fala que é isso, em sumo, independente do teu contexto, né, de framework, ou como você traz aqui, da vida à sua agilidade na sua empresa, o que está por trás da agilidade? Colaboração, foco na entrega, reflexão, né? E a partir disso nasce a melhoria. Então, eu gosto muito disso aqui porque ele descomplica a agilidade, descomplica aquele mindset que a gente tinha lá do Manifesto Ágil, que estava muito no tecnês, né? E traz isso para um universo mais amplo. Se aplica a qualquer coisa, não só mais times de desenvolvimento, né? Então, é muito legal, eles têm eventos no Brasil, inclusive, tem vários vídeos legais também, super recomendo a leitura, tá? E o que ele fala, né? Que eu adoro essa fala do Cockburn. Ele fala o seguinte, que
Tudo que estão vendo aqui, gente, são frameworks e métodos que trabalham a agilidade de alguma maneira. É uma sopa de letrinha infinita. Tem muita coisa. Então, se a gente fosse pensar em sofisticação, né, a gente tem que voltar para as origens, para o mais simples, para o mais básico. Então, isso aqui tudo é muito confuso. Então, o que ele fala? Que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Isso a gente sabe que é uma verdade para tudo, na verdade. Né? Se a gente olha lá para a própria Apple, para a concepção do iPhone, né? A gente tinha aqueles Nokias com um monte de menu, um monte de coisa complexa, de repente veio ali o iPhone com um visual simples, poucos ícones, meio auto-explicativo. Meu, o negócio viralizou e bombou. Por quê? Porque é simples, mas é sofisticado. Por trás da simplicidade tem um grau de sofisticação absurdo ali. Né? E a mesma coisa para o trabalho nosso. Né? A gente tem que desconstruir um pouco a complexidade para poder encontrar ali a agilidade. Né? Bom, é isso. Isso aqui não é para assustar ninguém, tá, gente? É para dizer o contrário, de que a gente tem que começar... cada vez mais a agilidade busca simplicidade hoje em dia, tá? Desconstruir um pouco tudo que foi criado para um universo um pouco mais simples, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Não, Júlio. Tentei desconstruir um pouquinho ali, acho que é importante falar um pouquinho do manifesto, né, um pouquinho de historinha, né, de como foi evoluindo, né? Eu quero que vocês entendam que, quando a gente fala de agilidade das empresas, muitos estão olhando mais para esse olhar do Heart of Agile e do método Kanban mesmo, tá bom? Legal. E aí, acho que eu queria propor para vocês agora 5 minutinhos para vocês fazer uma reflexão mesmo, tá? Sobre o que é ser ágil, né? Com base em tudo que a gente conversou, que eu trouxe para vocês agora, nessas questões que eu trouxe para vocês, da evolução e tudo mais, né? Eu criei essa tabelinha aqui, uma tabelinha bem simples, né? Eu tentei trazer para cá o quê? O Heart of Agile, o Manifesto Ágil e os princípios do método Kanban. Então, cada coluna aqui você tem... Então, o Heart of Agile tem o Colabora, Entrega e FTT Melhore. O Manifesto Ágil tem lá aqueles 4 valores do Manifesto Ágil. E no princípio do método Kanban tem aqueles 4 valores, aqueles 4 princípios que estão lá que eu li com vocês também. Então, olhando para isso daqui, gente, se a gente fosse, independente de ser Rafajai, Manifesto Ágil ou princípio do método Kanban, o que a gente traz isso daqui e leva para frente, né? Então, e aí é uma reflexão pessoal mesmo, né? Queria que vocês investissem 5 minutinhos aí, pode fazer na folha de papel mesmo, não precisa fazer... com base nisso tudo que a gente conversou, o que é ser ágil e o que não é ser ágil. Coloque numa folha de papel, escrevam tanto uma frasezinha simples do que é, ou palavras só, né? Que é ágil é isso, só palavras soltas, e não é, palavras soltas também, de repente, tá? E aí eu queria que vocês depois compartilhassem um pouquinho aí, para a gente poder tirar um pouco desse suco, tá bom? E a gente faz uma pausa.
Vamos lá. Alguém quer compartilhar aí? Falar uma palavrinha? O que é o ágil? A Júlia, eu coloquei que ágil também é transparência e clareza, né? As pessoas, não sei, quando eu penso em ser ágil, eu penso que todos devem entender o que estamos fazendo, onde queremos chegar, né? Senão viram um empecilho. Eu compartilho aí do ponto da colega, eu também coloquei aqui ter escopo claro, porque a gente chega muitas vezes para entender um projeto e não é claro o pedido, então acho que mais do que escrever documentos, é ter clareza no seu pedido, né? E eu acho que também é entregar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa simples, do que passar anos construindo, para entregar uma coisa robusta, cheia de problemas. Minha internet está meio ruim, então me falem aí se travar. Eu vejo assim, ser ágil tem muita relação com perceber e responder. Perceber e responder ao momento presente, ao que está acontecendo, ao contexto. E isso exige um abrir mão de ideias fixas. Então, tem muito desapego também, né? Saber também desapegar, assim, né? De algo que foi pensado lá, mas que já não está mais fazendo sentido. E também ser ágil é conseguir colaborar, ter confiança nas pessoas, né? Tanto cliente quanto criar confiança, né? Também não só ter, mas criar confiança tanto com o cliente quanto com a sua equipe. Eu também peguei alguns pontos, né, que acabou batendo, mas seria mais nessa parte mesmo de ser reativo, né, adaptativo, foco no MVP, acho que é mais nessa linha também. É uma coisa que ela não pode ser tão... É um foco no revisar a curto prazo, né, sem pequenas revisõezinhas, não uma só no final. Ótimo, ótimo. E o que que não é ser ágil? Né? Eu coloquei focar no problema e não na solução. Cultura da culpa, né? Sempre É, buscando. assim, né? Ou então, né, as pessoas ficam tão preocupadas com o problema e rodando em torno disso, que às vezes esquecem que o melhor caminho é a gente ir direto para a solução, de resolver e colher todos os aprendizados. Só que eu faria um adendo, que é também não se apaixonar pela solução, e sim pelo problema, porque é o problema que você está focando. Se você foca numa solução, você pode deixar de ver outras possibilidades, assim, e aí entra a questão de abrir mão, né, de uma primeira solução que você pensou. Eu Sim. acho que também ser ágil não é simplesmente fazer as coisas rápido, que eu acho que tem muita empresa que vê essa palavra e que, claro que queremos ser ágil, queremos alta produtividade, e aí ela esquece de todos os outros valores por trás de colaboração e de confiança, e ela simplesmente quer que as coisas sejam rápidas. Eu acredito que a agilidade não é isso. Sabe que tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Com o tempo, a comunidade criou um método chamado Go Horse. Existe mesmo, Go Horse. Uhum. Porque é uma piada, né? Na verdade, Sim. uma paródia da agilidade, né? Que o Go Horse beleza, sai fazendo, não tem jeito. Sai fazendo porque o negócio é entregar rápido. E aí a gente confunde, né? Que a agilidade, a entrega rápida, ela vem da melhoria contínua com base na qualidade. Então, a gente não dá para mão da qualidade fazer uma entrega, né? Porque a qualidade gera também agilidade. Então, às vezes tem esse contexto de que não vamos entregar o que é jeito, agilidade é entregar rápido. Não, entregar rápido sem qualidade gera atraso, gera desperdício, né? É muito pior, né? Mas e tem que educar o cliente, às vezes, né? Que eles às vezes querem um prazo que... mas vocês não são ágeis? Né? E aí você tem... A gente é ágil, não é mágico. Exato. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa aí?
Eu gostei da comparação de mágico, eu acho que É, vale a pena. Acho que você comentou do Go Horse, é engraçado, que aqui era, onde eu trabalho era bem comum esse termo. Ou era isso ou era pastelaria. mas se você for vai na internet, procura Go Horse no Google. Você vai É, acho que achar. é, A galera o pior criou que, Extreme Go Horse, chama. o O pior Go que faz sentido mesmo. É, só vai, né? Extreme Go Horse você vai achar. A galera criou uma paródia mesmo brincando. Tem até livro. Mas é isso, gente. Livro é sacanagem, né? Já. Eles pegaram do O'Reilly e criaram. Não existe livro, né? Eles criaram Ah, só tá. personagens, né? Só pra zoar mesmo. Né? Tudo zoeira. Não existe isso. Né? Bom, muito bem, gente. Então, legal. Acho que uma boa reflexão, né? E agora, antes de continuar, vamos fazer uma pausa? 10 minutinhos para tomar um café? A gente volta? Ó, a primeira parte que a gente falou agora foi muito conceito, valor, tal, tal. A segunda parte a gente vai falar de ferramentas só. Então, a segunda parte agora a gente vai falar, vai ver um montão de ferramentas, falar um pouco sobre cada uma delas, e depois, se vocês querem dar mais profundidade, vocês podem aprofundar alguma delas também, tá? Mas a segunda parte agora a gente vai focar um pouco mais em ferramental mesmo, tá? Beleza? Vamos lá, então, Beleza, 10, Júlio. a gente volta 8h12, tá bom? Combinado. Gente. Vou compartilhar minha tela de novo. Feito. Vamos lá, então. Então, vamos começar a falar um pouquinho agora de produtividade pessoal, né? A gente vai falar de várias ferramentas que estão nesse aspecto de melhorar a produtividade do indivíduo, tá? A primeira é o Get Things Done, né? O famoso GTD. Então, o GTD, na verdade, é uma metodologia para você melhorar, ter foco em produtividade, melhorar a forma como você faz a gestão do seu tempo, né? E é legal, né, que sim, o GTD ele é simples, ele vem com esse negócio de você fazer um dump de tudo que você tem que fazer na sua cabeça, né? Botar esse papel, dividir isso em tempo de trabalho e começar a executar, tá? Tem até um livro do Get Things Done, na verdade, né? O David Allen, que foi o cara que concebeu o Get Things Done. Você entra no site dele, tem bastante coisa no site, tem livro, tem um monte de coisa. Mas é tão simples, assim, simples, que você vê que não tem muito segredo. O Get Things Done, o que ele é, né? Ele parte do princípio que você tem que seguir 5 etapas para colocar ordem no caos. Do seu trabalho, das coisas que você faz no seu dia a dia. Primeira etapa, você capturar tudo aquilo que você tem que fazer e botar isso num único lugar. Então, se você vai colocar no bloco de notas, se vai colocar em post-it na geladeira, se você vai colocar isso no Excel, se vai colocar isso no Trello, não importa. Mas a primeira coisa é você juntar tudo aquilo que você tem que fazer, né? E colocar isso num único repositório. Depois, né? Olhar um pouco para essas coisas que você tem que fazer e ver aquilo que, pela natureza das coisas, decidir o que pode ser feito agora, de repente. Então, é acionável? Ou seja, das coisas que eu tenho que fazer aqui, o que eu não estou esperando nada de ninguém? Eu tenho que só pegar e fazer, né? Tem alguma coisa aqui que está nessa lista minha que eu estou esperando de alguma coisa de alguém? Tem alguma coisa nessa lista minha que eu não tenho que fazer e não depende de ninguém? Está ali por estar só? E aí é isso, né? No segundo passo, uma vez que você esclarece, você põe em luz essas coisas, né, que você tem que fazer, você começa a organizar. Então, beleza, o que é referência? Né? O que são coisas que eu criei, coisas que eu tenho que eu já fiz, ou coisas que, vamos pensar no dia a dia, às vezes, você recebe e-mail de repente, né? E tem e-mail que não é nada que você tem que fazer, que você recebeu, não tem que fazer nada naquele e-mail, e também não é algo que eu espero algo de alguém. Então, é referência. E aí eu organizo e guardo como referência. Então, é sempre isso, né? Sempre que você vai juntando essa lista, você tenta categorizar coisas acionáveis, coisas que eu posso sair fazendo, e isso você vai começa a dar vazão, né? De coisas que eu estou esperando algo de alguém, e aí eu separo também, e de coisas que não é nada disso, coisas que estão ali para organizar e para armazenar só. E aí, de tempo em tempo, refletir, olhar para essas coisas, controlar, começar a tentar criar, na verdade, o hábito de todo dia olhar para essa lista e mantê-la viva, né?
E aí o engajar é sair fazendo. Então, ou seja, o Get Things On são as 5 etapas. E como é que você materializa isso, né? Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo da minha caixa postal do Google, onde eu usei o GTD, tá? Eu sempre uso o GTD na minha caixa postal. Então, no Google, eu criei 3 labels, tá? Um chama GTD Action, então as coisas são acionáveis. Então, se eu tenho alguma coisa caindo no meu inbox que é acionável, tá pronto para sair fazendo, só falta eu fazer, eu coloco o label GTD Action. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são coisas que eu já posso sair fazendo. Não depende de ninguém. Esses são os meus to-dos realmente, de coisas que eu tenho que fazer. Todos os e-mails que eu recebo que são referência, eu jogo no GTD Ref. E notem que no GTD Ref, ali na minha esquerda, ele tem uma setinha, quer dizer que eu tenho subcategorias. Então, tudo aquilo que eu vou recebendo, que é só e-mail de referência, eu vou arquivando em referência, em pastinhas de referência dentro. Em pastinhas não, né? Em labels de referência embaixo desse label aqui. E tudo aquilo que eu recebo, que são coisas que eu tenho que fazer, que eu estou esperando algo de alguém, eu coloco no GTD Waiting For. Coloco o label GTD Waiting For. Por quê? Porque aí eu mantenho a minha inbox 0. Então, eu tenho a minha política de inbox 0. Meu inbox no meu Gmail é no Gmail corporativo, porque o meu pessoal é uma zona, tá? Mas no corporativo, eu mantenho o inbox zerado. O que eu estou esperando de alguém está no Waiting For, o que eu tenho que fazer no Action, e o resto tudo é referência. Então, é uma forma de você trazer a filosofia do Get Things Done para o seu e-mail, por exemplo, tá? Você pode trazer isso para qualquer coisa, pode fazer isso você pode criar um controle pessoal seu dentro do Trello, não importa. Mas é possível também você implementar ele dentro do Gmail, por exemplo, tá? E ajuda pra caramba, gente, para organizar as ideias, entender o que tem que fazer, entender o que estou esperando, para fazer follow-up. Ajuda muito, que é uma zona. Você recebe um monte de e-mail. E o que eu fui percebendo? Que daquele zilhão de e-mail que você recebe por dia, efetivamente de ação ou de coisa que eu estou esperando, são poucas coisas. O resto tudo é referência. E aí não fica poluindo a mente, né? Legal. Exemplo fácil, prático. Uma dúvida, esses e-mails que você categoriza, você efetivamente lê todos também? Leio, mas aí, às vezes, por exemplo, referência aqui, eu tenho um monte de sublabel, né? E às vezes é alguém da área comercial que falou, olha, para tal dia a gente vai mudar a dinâmica da área comercial. Ou alguém do time de pessoas que manda um e-mail falando que vai mudar o benefício de tal coisa. É referência. Eu arquivo, leio de pessoas, tem a ver com benefícios, eu arquivo uma parte chamada benefícios, de repente. Coloco o label benefício e arquivo. A principal filosofia aqui é nunca deixar o inbox cheio. O inbox é aquilo que eu não olhei ainda realmente. Caiu no inbox, eu já categorizo e já limpo o inbox já. Ok. Pode criar a referência que você quiser, não tem problema. Tudo bem? Respondi? Respondeu, é que assim, é só uma preocupação em também não ficar, tipo, postergando o problema, né? Às vezes a gente tem um inbox cheio e faz várias pastas. E aí a gente vai direcionando para as pastas, e aí as nossas pastas ficam gigantescas, com vários e-mails que a gente também nunca lê, né? Eu tenho também essa política de não ter inbox, mas eu leio todos e eu não tenho pasta nenhuma. Eu sou meio radical, assim. Não, também pode, também, né? Assim, o ref, para mim, ele me ajuda, porque às vezes eu leio, não tenho o que fazer, eu já arquivo no ref, mas já li, entendeu? Eu não coloco nenhuma regra automática de jogar em ref, entendeu? Tá. Eu sempre leio antes de jogar em ref, porque senão não faz sentido, né? É isso. É porque lá onde eu trabalho, muita gente cria muitas caixas, uma para cada projeto, uma para cada pessoa, uma para cada não sei o quê. E eu acho tão assim complicado, eu gasto tanto tempo abrindo pasta. Eu tenho uma pasta só, eu leio lá, se for meu eu respondo, se não for, já era. Se parar para pensar, pensando como label, você não precisa arquivar nada, você pode tudo em docs também. Se você aplicar o label, o importante depois você consegue se guiar pelo label, entendeu? Você pode deixar tudo no docs sem arquivar também, entendeu? É bem mais fácil. É mais fácil também. Beleza.
Vamos lá. E agora, a próxima técnica que a gente vai falar é de Pomodoro. Isso, Pomodoro do molho mesmo, tá? Então, Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo e foco, né? Foi criada por esse cara, o Francesco Cirillo. Ele era estudante, né? Estava na faculdade e precisava focar nos estudos no tempo que ele tinha. Então, o que aconteceu? Quando ele precisava focar, ele criava ciclos de foco, né? Ele pegava, não sei se você sabe, mas tem um timer de cozinha, que é esse tomatinho aqui, né? Que você usa para controlar coisa lá no fogo, o ovo tá cozinhando e tudo mais. Então, um timerzinho simples. Ele pegava esse timerzinho aqui de tomate e falava, olha, vou estudar 25 minutos, sei lá, português. Virava 25 minutos e deixava rolar. E aí, acabava 25 minutos, ele estava uns minutinhos, 5 minutinhos de pausa, ligava de novo o timer aqui e isso dá outra coisa. Então, ele foi criando ciclos intercalados com pausas curtas de estudo. E ele percebeu que isso era muito produtivo. Era melhor do que estudar 1 hora, que na verdade assim, na medida que você vai estudando, o teu grau de atenção e foco tende a cair com o tempo. E isso mantém você sempre, se você faz ciclos curtos e intercalados com pausas, você mantém sua atenção e seu foco no nível mais alto. E aí foi o que ele fez. E deu muito certo. Ele percebeu que a técnica podia ajudar mais gente e aí ele lançou um livro chamado A Técnica Pomodoro de Gestão de Tempo, que é inspirado no tomatinho que ele usava para fazer lá o controle do ciclo dele. E o que é o Pomodoro? Esse é o ciclo do Pomodoro, tá? Um Pomodoro, ele intercala, na verdade, né? Eu invisto 25 minutos numa tarefa, faço uma pausa curta, mais 25, e eu faço 4 tarefas de 25 minutos com pausas de 5, e aí, depois da 4ª tarefa, eu faço uma pausa longa de 15 a 30 minutos. Então, esse é um ciclo completo de Pomodoro. Isso se aplica para tudo, para o trabalho no dia a dia, para estudo, para um monte de coisa. Então, é uma forma de você conseguir disciplinar o seu foco de atenção e diluir ela em vários assuntos no dia a dia, tá? É bem legal também. Pomodoro é bom. Assim, eu uso Pomodoro muito. Eu sempre usei Pomodoro para estudo, mas mais para estudo. No dia a dia, às vezes, quando eu tenho que trabalhar em múltiplas tarefas, eu também às vezes aplico Pomodoro. Às vezes não faço um ciclo mais curto, né? Faço um ciclo de 1 hora só, com slots de 20 minutos, né? Mas é uma forma mais fluida de você fazer isso. O importante é saber que isso dá resultado. E é uma coisa que você pode trazer facilmente para o seu dia a dia. Só tem um timer. Tem até aplicativo, né? Eu até separei aqui, tem aplicativo de Pomodoro para o celular. Tem na web, o Pomofocus.io, que ele monitora os ciclos de Pomodoro. E tem o Focus Keeper, que é um aplicativo mesmo para você controlar os seus ciclos de Pomodoro. Simples, legal, funcional. Agora vamos falar de Personal Kanban. E o Personal Kanban nada mais é do que você trazer o Kanban, o método Kanban, para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, né? Para o seu trabalho individual, não para times, né? Então ele fala que ele parte do mesmo princípio, né? Visualizar o trabalho e limitar o trabalho em progresso para poder ter foco. Então, olhando aqui, ele tem 4 passos para você usar. Então aqui é um exemplo de Personal Kanban criado na geladeira, tá? Eu tenho aqui, você põe o seu fluxo de trabalho, pode ser a fazer, fazendo e pronto, pode ser o backlog, é tudo que eu tenho que fazer em aberto, né? Pode ser como essa foto aqui, tem o red ali, que é o quente, morno e frio, e o doing e done aqui também. Então, uma vez que eu crio um fluxo de trabalho, coloco tudo que eu tenho que fazer no backlog, falo o seguinte, eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que é o meu limite de trabalho em progresso, né? 5 ou menos que isso. Então, no doing ali, eu posso colocar um limitador. Posso ter só 3 cartõezinhos no doing, por exemplo, para limitar o meu foco, por exemplo. E aí, eu começar a puxar e começar a fazer as coisas. Bem simples, fácil de fazer. No site Personal Kanban também tem lá um livro, tem um guia de referência também para como aplicar.
Mas Personal Kanban é a coisa mais bico de fazer e é legal de fazer mesmo, dá resultado. E tem um monte de ferramentas para usar. Você pode até tem um Kanban Tool, tem um monte de ferramentazinha também que você pode usar para fazer a sua gestão individual de trabalho, né? Quando você não tem essa questão do trabalho com o time. Né? Legal. E aí, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem mais com uma reflexão para vocês fazerem, não para a gente fazer agora, mas para vocês fazerem depois, que é analisando a relação de esforço e valor. Qual que eu quero que vocês pensem, não agora, tá? Mas depois pensem. De tudo aquilo que você tem que fazer, vamos pensar nas próximas 2 semanas, se vocês fossem classificar nessa matriz de alto valor, de valor e esforço, né? Onde eles estariam? Em quais quadrantes essas coisas estariam? Quais coisas estão aqui no alto valor e baixo esforço? Então, isso aqui eu acho incrível porque é uma forma muito simples de você categorizar o que você tem que fazer e dar foco nas coisas que você tem que dar foco primeiro. Então, se eu tenho que fazer coisas, se eu tenho um monte de coisa para fazer, primeiro eu vou focar naquilo que tem alto valor e baixo esforço. E saio entregando. Aí, o que tem alto valor e alto esforço? Será que eu preciso de ajuda para fazer? O que tem baixo esforço e baixo valor? São aquelas coisinhas que, quando eu estiver tranquilão, tomando café, eu faço, né? Na medida que o tempo sobrar, eu vou fazendo. E baixo valor e alto esforço são coisas que talvez não faça sentido fazer, talvez faça sentido guardar numa caixinha e não fazer mesmo agora. Então, isso aqui é muito mais para a gente entender e organizar melhor tudo aquilo que a gente tem que fazer. Eu acho simples, direto, né? Essa matrizinha aqui. Então, o convite para vocês depois é para vocês pensarem em tudo aquilo que vocês têm que fazer nas próximas 2 semanas e classificar cada atividade nessa matriz. E, com base na matriz, ver se isso ajuda vocês a darem foco naquilo que é mais importante. Eu acho que essa matriz aqui, ela é tão babaca, mas eu achei ela tão genial. Porque é fácil de usar. Você bate o olho e fala, puta, é isso que eu tenho que fazer. Eu gosto dela, de verdade. Tenho um carinho por ela. Legal. E agora vamos mergulhar um pouquinho mais no método Kanban, tá? A gente falou lá de método Kanban lá atrás. Vou falar um pouquinho mais do método Kanban agora. Olhando um pouco agora. Até agora a gente falou de agilidade individual, né? A gente falou da matriz, a gente falou do Personal Kanban, a gente falou do Pomodoro, a gente falou do GTD. Tudo na linha do individual, né? Agora a gente vai falar do Kanban e olhando para times, tá? Então, quando eu tenho que trazer agilidade para um contexto que está além do meu contexto individual. É um grupo de pessoas trabalhando em prol de alguma coisa. Então, aí como é que o método Kanban ajuda nesse contexto, né? Então, como eu falei, o método Kanban, ele ajuda você a entender o fluxo de trabalho, entender como é que o trabalho evolui nesse fluxo, né? E visualizar, né? Tudo aquilo que está sendo feito naquele momento, né? E, com base nisso, ajudar a melhorar continuamente. A gente está cansado de ver os quadros com post-it, todo mundo já deve ter visto isso em algum lugar. E aí, vamos tentar entender o conceito de um quadro Kanban. Então, cada coluninha que eu tenho aqui, não se apeguem ao título de cada coluna. Porque o título de cada coluna vai mudar de acordo com a natureza do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, como é que seria um quadro Kanban de uma agência de publicidade? Sei lá, jobs não iniciados, ideação, seleção de ideias, implementação. Então, o fluxo de trabalho de uma agência de publicidade é um fluxo muito mais criativo. As etapas são diferentes, né? Esse aqui é um fluxo de software. Mas cada contexto de trabalho traz etapas diferentes. Então, não se apeguem ao nome de cada etapa. O nome vai mudar de acordo com a natureza. Se você trabalha com advocacia, o teu fluxo de trabalho, as etapas de trabalho são diferentes. E tudo bem também. Então, não existe não existe etapas padrão. A etapas, ela acontece de acordo com a natureza do trabalho. Tá? Aqui, porventura, eu peguei um exemplo de etapas de trabalho de um fluxo de desenvolvimento de software. Tá? Mas beleza. Notem que, então, aqui o fluxo de trabalho é uma sequência de etapas que eu passo até entregar alguma coisa funcionando na ponta, tá? No caso, software aqui, tá?
Notem que na vertical, o que está mais em cima é mais importante do que está mais embaixo. Então, sempre que você usa um quadro Kanban, na mesma coluna, o que está um pouco mais acima tem mais prioridade. Geralmente a gente usa também esse contexto de prioridade pela ordem na coluna, tá? E aí, o que vai dentro de um cartãozinho, né? Eu posso ter datas, prioridades, descrição, quem é o responsável, a cor eu posso mudar. Não existe um padrão para isso. Por exemplo, eu posso decidir que a cor, ela importa. Eu posso decidir que a cor, por exemplo, que está laranja aqui, por exemplo, sei lá, eu tenho que entregar, são coisas que eu entrego mais rapidamente. Ou não, posso dizer que o que está em laranja são de... eu combino que o que está em laranja, por exemplo, são de software, são de componentes diferentes de software. Então, o seu time vai combinar o esquema de cor que achar que faz sentido, né? Ou posso dizer que a cor é o risco, não sei, o seu time vai definir. É a política que você vai criar para o seu time ali. Mas o que pode estar no cartãozinho? Data de início, data de fim, prioridade. Né? Tudo bem? Seguindo, a gente falou de mudança evolucionária, e aqui eu trouxe um slide falando disso, né? Que a gente nunca para de evoluir. E a mudança ela vai acontecer à medida que a gente precisa, que surgir a necessidade de mudar. O que eu acho legal é que o quadro Kanban ele tem um papel nisso, né? Então, veja essa figurinha que está aqui no canto, né? Tem um grupo de pessoas e tem um quadro Kanban atrás, né? O que vocês estão vendo nesse quadro Kanban atrás aqui? Uma parte está cheia ali no... Análise, né? Olha como está o negócio de análise ali, ó. Tá lotado ali. Deve ter pouquinha coisa que não tem nada em teste, tá vendo? Então, visualizar o trabalho gera atenção. Olha isso, gente, quanta coisa parada ali. Então, o lance da gestão visual é criar impacto. Você está vendo o trabalho. Está vendo que tem coisa acumulada ali em análise. Então, a gestão visual tem esse poder de gerar engajamento. Né? Então, olha quanta coisa está parada em análise. E aí, ele gera atenção. Só um minutinho, gente. Preciso de um minutinho só, peraí. Só um segundo. Pronto, gente, desculpa parar, viu? Logística familiar aqui. Muito bem, muito bem. Então, legal daqui do quadro Kanban é que ele gera esse
esse contexto aqui de tensão, e aí as pessoas vão refletir, né? Vão se reunir para refletir. Então, a reunião aqui é um mecanismo de reflexão. Elas se reuniram para refletir. E aí a liderança emerge. Alguém vai... vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Ela acontece naturalmente, a liderança ali. Legal. Então, aqui é um exemplo da mudança evolucionária, falando um pouquinho mais sobre ela. E vamos falar um pouquinho das práticas do método Kanban. Então, as práticas são visualizar o fluxo de trabalho, olhar para o fluxo, entender o que está acontecendo, limitar o trabalho em progresso, para não começar a fazer um monte de coisa. Tem uma frase que a gente fala muito no método Kanban, ter mais acabativa. E vocês começam um monte de coisa e terminam pouca coisa. Então, o foco aqui é garantir que a gente acabe mais coisas, né? Então, o processo explícito, a gente vai falar sobre isso. Criar mecanismo de feedback. Mecanismo de feedback, gente, embora o nome seja bonito, é só criar aqui, de repente, alguns encontros, algumas reuniões, para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo. E melhorar de maneira colaborativa, experimentalmente, né? Sempre olhando para essa linha de experimentação, né? Então, se a gente for olhar um pouquinho aqui para o que é um fluxo, né? Então, vamos pensar, voltar para aquele fluxo de trabalho de criar software, né? Vamos pensar que eu tenho aqui uma empresa, eu gasto 2 dias com análise, 3 dias com desenvolvimento e 1 dia com teste, tá? Só que dura 6 dias? Não sei. Só que aí eu percebo que hoje em dia a pessoa tem análise, ela faz 2 dias de análise, mas quem está desenvolvendo só começa a desenvolver depois de 8 dias, por alguma razão. Eles têm uma fila muito grande de coisas acumuladas, né? E aí depois que o cara termina de desenvolver, para começar a testar tem 15 dias de espera, porque às vezes também tem algum problema lá acontecendo, ou tem muita coisa acumulada. Então, na verdade, o meu tempo aqui não é 6 dias para entregar alguma coisa, é 29 dias. Porque eu preciso contar no meu fluxo o tempo de espera. A gente sempre esquece o tempo de espera, que é a passagem de bastão, né? É o tempo que o cara realmente pega para poder seguir adiante. Então, para a gente mapear o fluxo, a gente tende a enxergar as filas. Onde estão as filas? E aí, gente, se for pensar em agilidade, aonde eu tenho que atacar para poder reduzir o tempo total? As filas. O que eu tenho que fazer para reduzir as filas? Porque 15 dias de espera para testar? O que está acontecendo, né? Isso gera para a gente uma visão de otimização, né? Sempre eu busco otimizar da direita para a esquerda, né? Que eu já começo a acelerar a entrega, né? Então, se eu estivesse olhando para esse fluxo e quisesse melhorar alguma coisa, a primeira coisa que eu atacava, o que era? Era a fila de espera ali para teste. Por que está acumulando tanta coisa ali parada para testar? É um exemplo aqui hipotético, né? Mas é legal para a gente poder exercitar essa visão de enxergar as filas, na verdade, né? E aí, o Kanban tem várias visões de métrica, mas tem 3 métricas fundamentais no Kanban, e não tem como não falar delas. A primeira métrica a gente chama de lead time, que é o tempo que uma atividade, né, um cartãozinho leva do início que ele entrou ali no quadro até o final que ele é desenvolvido. Então, em média, quanto tempo um cartão leva para ser entregue? Então, na medida que você começa a trabalhar com o método Kanban, você começa a olhar para o lead time e começa a entender que, em média, um cartão, sei lá, leva 8 dias para ser entregue na minha equipe. É legal, isso traz uma referência muito boa para a gente entender qual é o tempo médio de entrega que a gente faz de um cartão quando cai no fluxo. Outra métrica interessante é o cycle time. O lead time, eu tento olhar no momento que o cartão cai ali no meu quadro Kanban, até o momento que eu entrego para o meu cliente, de repente, né? Ele é o ciclo completo, o lead time, né? O cycle time é um recorte disso. Eu olho um pedacinho desse fluxo. Eu posso pegar um pedacinho para a direita, um pedacinho para a esquerda, não importa. Mas é como se fosse uma subcategoria do lead time, né? Vou pegar um pedacinho do lead time para observar aquela fatia especificamente, né? Então, eu olho um ciclo de um pedaço específico no meu fluxo, né? Às vezes, por exemplo, eu não quero ver o tempo de teste, quero pegar o tempo não quero ver o tempo de homologação. Quero pegar o tempo de desenvolvimento, análise, desenvolvimento e teste só, por exemplo. Então, de acordo com o contexto, mas aqui a ideia do cycle time é você fazer um recorte. Eu quero observar o tempo médio de entrega de um cartão de tal etapa de trabalho até tal etapa, né?
específica ali. E a outra é throughput, que é muito útil também, que é olhando, vamos pensar assim, né? Em média, quantos itens eu entrego por semana, por exemplo? Então, vamos pensar que cada cartão é uma atividade do meu time. E eu começo a observar que, num horizonte de 8 semanas que se passaram, por semana, em média, meu time entrega, sei lá, 8 cartõezinhos. Então, a vazão do meu time, a vazão média do meu time é de 8 itens, por exemplo. Isso é bom pra caramba, porque a gente começa a fazer uma análise estatística, né? E isso pode, depois o Kanban, ele evolui para análise estatística, né? Ele pode evoluir, ele tem várias simples, mas ele evolui para essa parte mais estatística, né? Pô, se o meu time entrega em média 8 cartões por semana, concorda comigo que quando eu for planejar uma semana de trabalho futura, eu tenho que considerar isso? Pô, eu tenho 10 itens para fazer. Quando que eu vou conseguir entregar isso aqui? Talvez uma semana e meia. Então, isso ajuda a gente a pensar um pouco mais, e é uma coisa básica. O throughput não é uma métrica, não é estimativa, é análise real com base no que você já aconteceu no passado recente, nas últimas semanas, 8 semanas, por exemplo. Isso tem valor, isso ajuda a gente a ser mais preditivo também, tá? Entender a vazão do meu time. Tudo bem? Bem simples, bem direto. E aí, políticas explícitas é uma coisa legal da gente falar também, né? O que é uma política explícita? Isso é uma coisa muito legal também. Vamos pensar que eu tenho meu quadro, tem as etapas de trabalho aqui na coluna, né? Você está vendo que aqui em cima, de uma coluna para outra, eu coloquei um quadradinho? Aqui é uma política, por exemplo, aqui eu coloquei política para entrada. Para alguma coisa sair do backlog e entrar para aguardando desenvolvimento, eu tenho um entendimento claro sobre a atividade sem pendências. Então, é uma regra. O item para poder entrar naquela coluna aguardando dev tem que seguir essa regra. Aí no lado ali eu coloquei também uma política de execução, né? Que é o quê? Um limite de 2 atividades paralelas. Eu posso ter 2 atividades acontecendo em dev por vez. Também é uma política. Então, acho que é importante, e pode ser uma política para avanço também, né? Você pode sair de teste para pronto, depois que tem evidência de teste e bugs corrigidos. Então, aqui é um exemplo, né, de políticas. Vocês não são obrigados a seguir nenhuma. Isso aqui foi coisas que eu coloquei, né, com base em casos reais, mas cada fluxo tem as suas políticas. Você com o seu time combina quais são as políticas ali e deixa explícito isso no quadro. Então, por isso chama explícita. Todo mundo conhece a regra, entendeu? A gente estava falando lá atrás que agilidade é ter clareza, né? Isso traz clareza para o trabalho, gente. Muitas vezes a gente está no mesmo time e pessoas têm conceitos diferentes para as mesmas coisas. Isso ajuda a tornar a comunicação mais clara e ampla, né, para todo mundo. Então, super recomendo. Política explícita é uma coisa que ajuda pra caramba a dar chão para o time. Né? E aí, cadência. Né? O Kanban, ele não impõe para você nenhum tipo de... Ele até sugere alguns tipos de reuniões. Isso aqui são algumas reuniões que o método Kanban sugere. Tem outras reuniões que ele também sugere, só resumindo as 3 mais fundamentais aqui, né? Primeira reunião fundamental que recomenda é a reunião de reabastecimento, né? Então, ou seja, segunda-feira de manhã, vamos pensar que eu tenho ali um monte de coisa ali no backlog e o meu to-do está vazio, né? Coisas a fazer. Então, eu puxo para o meu to-do tudo aquilo que eu gostaria de fazer aquela semana. Então, uma coisa é o que está no backlog, que é tudo que eu tenho que fazer daqui nas próximas 8 semanas. No meu to-do, eu só coloco as coisas que eu quero fazer naquela semana. Então, eu uso essa reunião de manhã, de reabastecimento, para poder fazer o quê na segunda-feira? Galera, vamos ver o que tem que fazer aqui nas próximas semanas? Beleza. Para essa semana, o que a gente vai focar? Isso aqui. Então, puxa isso para o to-do dessa semana. Então, a galera vai... Claro que se for acabando, pode puxar mais coisa, né? Mas no to-do já entram as coisas que são aquelas coisas mais importantes para aquela semana. Todo mundo sabe aonde vai estar o foco daquela semana do time. Né? Então, essa reunião de segunda-feira de reabastecimento ajuda bastante, né? A reunião diária, rapidinha, de 15 minutinhos, aí também é boa, mas para a gente entender o que não está andando, o que está pegando, tem algum bloqueio, né? É aquela stand-up meeting que a gente fala, né? 10, 15 minutinhos ali olhando para o quadro e vendo se tem algum problema, está parado ou não. Né?
E essa diária faz sentido quando tem um time com mais de 3 pessoas, né? Times muito pequenos nem precisam de diária, porque a galera fala organicamente mesmo, né? Ah, tem 4 pessoas ali já, putz, uma reunião diária ajuda a se organizar. E também a galera entender e prestar ajuda para quem está precisando também. E a última aqui é a retrospectiva quinzenal, a cada 2 semanas aí, fazer a galera parar um pouquinho, olhar um pouco para o passado, entender o que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo, e ver o que pode ser melhorado, né? Naquela linha da mudança evolucionária, né? Quais são as necessidades de evolução que a gente tem, né? Mais imediatas. 3 reuniões bem simplesinhas, básicas, sem muito mistério, né? Mas que ajudam para caramba para organizar o trabalho também. Isso vem para apoiar ali o quadro Kanban, né? E aí, um desafio que eu trago para vocês, não para fazerem hoje, mas para vocês pensarem a respeito, né? E exercitarem é criar o quadro. Se vocês têm um time e querem começar a rodar Kanban, cria o quadro para ele. Então, a minha sugestão é, de repente, usar o Trello, pode ser o Gira também, pode ser qualquer ferramenta que vocês gostem. Aqui no Trello eu separei alguns vídeos, né? Um guia rápido, como criar, como fazer e tudo mais. E aí, compartilhar com o seu time e botar o time para trabalhar com a visão nesse quadro. Então, eu coloquei o Trello por ser gratuito, né? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem também. Mas o desafio, na verdade, aqui é uma chamada para vocês botarem em prática isso, começarem a organizar o trabalho do time, usando um pouco aqui do que o Kanban sugere, né? Tudo bem? É isso, galera. Esse é o conteúdo que eu tinha separado para a gente fazer esse bate-papo aqui. Então, esse tempinho final aqui eu guardei para a gente falar um pouco mais de ferramental, né? De alguns conceitos, um pouquinho de métrica aqui. É bastante coisa. E eu queria, agora, tem um tempinho ainda aqui, se quiserem conversar, tirar alguma dúvida também, a gente pode estender um pouquinho mais para bater papo mesmo, ou para tirar alguma dúvida. Ô, Júlio, eu tenho uma dúvida, porque no meu trabalho a gente tem 3 frentes, vamos dizer assim, né? E uma das pessoas que é meu par, ele usa esse método do Kanban, né? Só que ele acaba ficando bastante preso nesses detalhes, né? Então, eu já pensei sobre o método Kanban antes, não tinha tantas informações assim como você passou hoje, mas eu acabo vendo que a rotina dele ele fica muito preso aos micro processos, micro detalhes que estão acontecendo. Aí eu não sei se você já passou, se conhece uma situação parecida, ou se ele pode estar fazendo algo errado, e por isso que eu tenho essa impressão dele estar focando nos detalhes. Mas eu tinha até essa visão do Kanban, assim, né? Tipo, não preciso ficar nos detalhes assim com o meu time, né? Eu posso confiar mais neles e garantir que vão ter as entregas, por mais que não tenham os cards desse acompanhamento. Tá, legal. A última pergunta eu já passei, isso eu vivi em vários lugares já, e essas acontecem. Porque, assim, um dos segredos do Kanban é a granularidade do trabalho. O que isso quer dizer, né? Se o trabalho ele tem uma granularidade, quando eu falo granularidade, o que é? Pensa o seguinte, tá? Eu tenho que fazer uma tarefa. Pensa uma tarefa quando está num quadro Kanban, o legal é que ela tem, que, em média, não seja micro tarefa e nem super macro tarefa. Então, tem um tamanhozinho de tarefa ali que é o tamanho ideal para entrar no quadro. Porque a ideia do Kanban não é fazer microgerenciamento de micro tarefinhas lá, e sim entender um pouco mais as coisas que estão acontecendo ali de maneira mais ampla. Então, aí entra um pouco na política do time também. Tipo assim, quando a gente trabalha com o método Kanban, uma das coisas que eu geralmente sugiro, né? Que a tarefa não pode ter mais de 40 horas, de repente. Não começa a ficar muito grande também, é muita coisa para fazer. E também, se você pensar nela, for muito maior do que, sei lá, do que um dia, muito menor que, sei lá, uma tarefa que demora 1 hora para fazer. Imagina, vai ficar com 50 tarefas no quadro, não vai dar, fica impossível de gerenciar também. Então, um pouco do que as pessoas erram, às vezes, é nessa questão da granularidade do trabalho. Às vezes a pessoa usa muito para microgestão, que não é o foco do Kanban também. Então, tem ferramentas que ajudam você a pensar nisso, né? Qual o tamanho da granularidade que tem que ser a atividade. Depois, se você quiser, Ana, posso até passar para você um link. Tem alguns links, tem algumas práticas que ajudam você a
a trabalhar melhor quão granular tem que ser a atividade, tá? Isso ajuda porque Eu quero. isso ajuda pra caramba. Deixa eu até procurar aqui já. Eu acho que a minha dúvida era a mesma. Era na utilização do Kanban, qual que é o tamanho da tarefa? Se eu picoteio ela ou coloco... Mas acho que você já respondeu. Vou trazer para você. Tem umas coisas bem legais aqui. Não sei, que ajudam a gente a pensar um pouco nisso, tá? Geralmente aqui a gente mexe, eu mexo com software, né? O pessoal geralmente faz aquele planning poker, né? Para você dar o peso da tarefa. E aí tem as analogias que o pessoal gosta de fazer com animais, né? Se a tarefa for um elefante, é muito grande, aí você quebra ela. Mas se você quebrar muito também, ela vira um menorzinho, que seria o rato, ela também é muito pequena. A ideia é sempre ter uma coisa, tipo, ela fica num horarinho ali que você consegue ter. Mas é isso geralmente, aqui pelo menos o pessoal, alguém que já fez alguma coisa parecida pode falar, né? Ah, essa aí ela tá muito grande, ela vai ser X. Outra pessoa pode, assim, discordar ou não, aí você vai montando, né? Uma coisinha. Boa, porque tem gente que usa, assim, eu gosto da ideia dos animais, tem gente que usa, muita gente, tem uma galera que usa também story points também, né? Tem um pouco de tudo, mas, assim, a ideia de você pensar nos animais, classificar pelos animais, ajuda a pensar um quão grande, quão pequeno, quão grande está aquele lote, né? Então, essa é uma técnica para você, tem um monte de técnica para você pensar a granularidade. Essa dos animais é uma delas, que fomenta a discussão, né, Caio? Fomenta a troca, né? A quebra também, né? Sim. Não é isso. Uhum. Eu não sei o que é pior, né? Se é ter muito coisa pequenininha ou ter aqueles elefantes brancos também que você não consegue entregar no final também, né? Que é trabalho escondido, né? Mas são duas coisas importantes que tem que pensar mesmo. Então, eu vou separar para vocês um artigo aqui, aí eu compartilho com vocês, eu vou mandar lá no ambiente mesmo, para publicar lá depois o artigo, tá bom? Tá bom, Júlio, obrigada, viu? Isso. O que mais? Eu queria trazer um ponto aqui que surgiu lá na empresa nas últimas semanas, que eles fizeram um Lean Inception. Legal. E são reuniões gigantescas de 2 horas com 60 pessoas para discutir. E eu não sei se eu tô com uma visão meio, sei lá, preconceituosa, mas eu acho completamente inútil, completamente inútil. Mas aí eu não sei se é uma visão minha, se a gente não está aplicando corretamente, não sei. Então, acho que é legal aqui a gente pensar o que é Lean Inception, né? A Lean Inception, assim, antes da gente porque o Kanban, na verdade, tem dois tipos de quadro Kanban. Um quadro Kanban que a gente chama de downstream, o downstream aquelas coisas que vão sair, é aquele quadro Kanban que a gente está vendo até agora. Coisas que vão entrar e vão sair, vão ser feitas agora, entendeu? Downstream são aquelas coisas que caem para execução, tá? Então, o que a gente viu de quadro Kanban até agora é tudo Kanban downstream. E tem o quadro Kanban que a gente chama de upstream, que é aquele quadro que é muito mais um funil de coisas que eu gostaria que fossem, assim, de ideias, desejos, coisas que vão entrar com o desenvolvimento futuro, tá? E o que entra para upstream, geralmente, o upstream, na verdade, ele inclui aquilo que a gente chama de discovery, que é o processo de descoberta de coisas novas que eu tenho que desenvolver. Então, a Lean Inception, ela é um pedacinho ali do discovery, né, que é para a gente poder entender e quebrar as coisas que têm que ser feitas. Só que essa que é a sacada. A Lean Inception, na verdade, sim, né, se você remeter ao início da agilidade, né, você tinha no começo uma coisa chamada grooming. Né? O que era o grooming? A galera parava A ali. gente não pode mais usar essa palavra lá, porque ela é politicamente incorreta. Eu concordo, assim, mas tá na história do ágil. O grooming nasceu no ágil, não tem como dizer. A galera fazia grooming lá no começo,
E era uma semana, 2 semanas, 3 semanas de imersão para criar o backlog do que tinha que ser feito. E aí, o que aconteceu? O grooming, ele estava muito mais focado naquilo que eu ia entregar daqui a uma semana, na próxima sprint, de repente, tá? Então, eu fazia o grooming de curto prazo. Aí a galera pensa, putz, mas e aí vamos pensar, se eu tenho que fazer uma solução maior, preciso ter uma visão de longo, mais assim, de grandes épicos, né, do que eu tenho que fazer uma descoberta mais completa, o grooming não atende nesse sentido. Aí nasceu a Inception. E a Inception demorava também 2 semanas para fazer Inception. Aí veio o Paulo Caroli e falou, não, vamos fazer uma linha Inception, que é uma Inception reduzida de 1 semana. Beleza. Aí nasceu, há alguns anos atrás, há uns 8 anos atrás, nasceu a linha Inception. A linha Inception, se você olhar como o Caroli criou ela, é uma agenda de 1 semana de imersão, de dia inteiro. Mas isso é para tudo? Não, isso é para... Tipo assim, tem que fazer eu tenho que fazer uma descoberta de um produto que eu vou entregar gigante que eu tenho que trabalhar nos próximos 6 meses. Nos próximos 3 meses. Eu vou fazer aí faço uma Inception grandona. Cara, mas assim, a Inception, embora ela tenha ali a fórmula do Caroli, eu posso adaptar para o meu contexto. Então, e aí, olhando um pouco no que você está falando, Débora, quando eu rodo Inception adaptada. Então, o que é uma Inception adaptada? Ela é customizada para a minha necessidade. Então, às vezes, fazer, tipo, 1 semana de imersão é algo absurdo. Mas reunir a galera ali, de repente, uma manhã, para fazer ali, para convergir no não é, de repente, uma coisa mais básica ali, faz sentido. Então, eu acho que o problema não é a Inception, o problema é a maneira como está sendo aplicada a Inception. Então, se você tem uma necessidade de fazer ali descoberta, discovery, você pode customizar a Inception para ela ficar mais compacta. Você não precisa rodar dias ou horas, semana inteira de 2 horas para fazer Inception. Você pode fazer ela na verdade, assim, você pode customizar a Inception e fazer ela um pouquinho mais enxuta ainda. Então, depende muito do contexto. Então, acho que é isso. Acho que, assim, o discovery é importante. Fazer Inception é importante. Só que você não precisa fazer 1 semana de Inception, precisa fazer 3 dias de Inception. Você pode fazer uma Inception de uma manhã, de repente, mais compactazinha ali. Você pode também falar o seguinte, olha, vamos fazer Inception, mas em vez de todo mundo participar de tudo, vamos tentar otimizar o tempo da galera? Quem vem em qual pedaço da Inception? Então, o segredo aqui da Inception está na mão do facilitador. O facilitador, ele tem que pensar a agenda, quem tem que participar de cada pedacinho e se realmente o quão enxuto aquilo pode ser para otimizar o tempo da galera. E não por todo mundo junto, toda hora, durante X horas, todo mundo. Porque não vai funcionar mesmo, entendeu? Mas eu diria que o problema não é a Inception, o problema é o facilitador. Ele tem que pensar melhor em como rodar a Inception, tá, Débora? Ok, obrigada. Faz sentido para vocês? Faz sentido, mas na prática não é como a gente está vendo, né? Porque eu não sei, você colocar 50 pessoas no Teams, Muita aí coisa. faz Kanban online, aí abre Miro, aí tem que colocar lá o post-itzinho, aí a gente perde 30 minutos só aprendendo a mexer, a usar a ferramenta com 50 pessoas na ferramenta. Então, são coisas que, por um lado, a modernidade, né, traz pra gente, né, poder trabalhar cada um onde for melhor, mas, por outro lado, a gente tem que ficar 30 minutos numa reunião só esperando o povo entrar e depois abrindo o post-it online. Então, mas se você se você pegar, a gente está falando de Inception mesmo, não é release plan, Inception mesmo, né? É Inception, eles fizeram isso no Inception. Tem até uma recomendação do Caroli para limitar o número de participantes, sabia? Eles Pois é, falam aí eles vão lá e chamam 12 pessoas no todas as máximo. empresas da área, e aí fica lá 50 pessoas falando, aí a gente chega num conflito muito grande, né? Porque, eu quero fazer isso, mas tem uma burocracia aqui de jurídico, mas tem tal situação que é regulatória, tal situação precisa fazer uma análise de crédito, mas a análise de crédito é complexa, enfim.
não sei se traz mais complexidade ou se traz realmente valor. Eu acredito que, assim, às vezes a galera quer rodar tudo muito by the book, sabe? E o Uhum, que precisa fazer, às vezes, é pensar na necessidade. Qual é a necessidade? E aí adaptar para a necessidade, né? Então, é muito fácil, assim, a galera quer pegar a fórmula pronta e sair rodando. E, na verdade, nesse caso, o que você tem que fazer? Parar, pensar na necessidade e ver o que funciona para o seu contexto. A adaptação, ela está no cerne da agilidade. Vou adaptar, eu estou só rodando a fórmula. Então, uhum. às vezes a galera fica muito presa na fórmula, entendeu? Sim. Ó, eu até aproveitando a nossa conversa, eu separei aqui, lembra que o André Suman é um cara que eu super gosto também, né, desse núcleo de agilidade de Kanban. Ele criou esse quadrinho Kanban, esse Kanban Picture, que eu adoro ele. E notem que aqui ele fala um pouquinho aqui do item funcional, ele quebra aqui no rato, no camelo, no cachorro, no elefante, e ele fala um pouquinho também sobre isso, tá? Então, o item funcional aqui, ele fala assim, ó, putz, evite ratos e elefantes, né? Coisas muito pequenas ou muito, muito grandes, né? Então, ele traz essa analogia também do tamanho do item e tal. Então, recomendo aqui, porque ele fala um pouco também das políticas, fala um pouquinho aqui de métrica. Então, dá uma mergulhada aqui, assista o vídeo dele, que eu acho que é super legal e vai complementar o trabalho de vocês também, tá bom? Beleza. Galera, mais alguma dúvida, algum ponto que querem explorar? Não, ficou claro. Tudo É esse certo? cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Então, senão a gente acaba passando de gerenciador para controlador, né? E assim, é duro, porque quando a gente está começando a agilidade, ou quando a gente está naquele período intermediário, a gente tende realmente a querer ser muito literal nas coisas, né? E a gente tem que ter, assim, a adaptação é o sign da agilidade. E é difícil, porque eu já tive dos dois lados já, né? E o que eu digo para vocês é que, com o tempo, eu aprendi que ser flexível e entender a necessidade é o que guia você para o resultado. Então, não tem nada que faça mais sentido do que isso, né? Então, é isso, é buscar, na verdade, trazer, na verdade, os fatos, né? Dados e fatos, né? Ajuda bastante nas conversas também. Galera, então, queria agradecer a vocês pelo tempo de hoje. Espero que tenham gostado do bate-papo aqui. Me coloco à disposição também se querem conversar mais, falar mais. Tem o meu e-mail, eu vou passar meu e-mail aqui para vocês também. Tem no LinkedIn, também tem um perfil no LinkedIn também, se quiserem. O e-mail está aqui. Me coloco à disposição de vocês também para bater papo, se quiserem bater papo, tá bom? Desejo de vocês aí uma boa continuidade de curso também, tá bom? Obrigada, viu, Júlio? Tchau, tchau. Boa noite. É, Dan. Tchau, gente. Boa noite.